O autoconhecimento, ele tem a ver necessariamente com a percepção de nós mesmos. Percepção das nossas motivações, dos nossos impulsos, das nossas tendências, das nossas ânsias, dos nossos medos, dos nossos bloqueios, dos nossos recalques. Olha que quando a gente começa a olhar, tem muita coisa para ver, tem muita coisa para trabalhar. Normalmente nós não damos atenção a nada disso. Nossa vida é muito objetiva, a gente já acorda olhando para o relógio, já sai correndo, 500 compromissos, responsabilidades. E todos esses fatores da subjetividade não vistos, não percebidos, têm um poder muito grande sobre nós. E na maioria das vezes, nos fazem pessoas infelizes, porque esses elementos subjetivos, na maioria das vezes, eles estão lá dentro de nós de uma maneira desorganizada, de uma maneira um tanto quanto caótica e pressionando a nossa consciência no sentido de nós conquistarmos alguma coisa, chegarmos a algum lugar, fazermos ou deixarmos de fazer alguma coisa. Então é preciso observar, olhar para dentro. Aquela observação isenta, sobre a qual nós já falamos em outras oportunidades, que implica em olhar cada sentimento que se passa, quando é raiva, quando é medo, quando é inveja, quando é ciúme, quando é irritação, nervosismo, quando é apego, medo. Será que nós estamos dispostos a olhar para tudo isso? Olhar isentamente, olhar tranquilamente, olhar sem julgar, sem dizer não posso sentir isso, não devo sentir aquilo. Porque toda vez que eu digo eu não posso sentir isso, eu não devo sentir aquilo, eu estou fugindo da verdade do fato. Aquele fato, no caso emocional, a raiva ou o ciúme que está ali presente, ele é um fato. O bonito ou o feio é um julgamento que eu já estou fazendo sobre ele. Mas independentemente do julgamento, o fato está ali. E se eu digo eu não posso sentir isso, eu já estou criando um campo de conflito entre o fato, o que é, e a minha ideia do que deveria ser. Talvez esse seja o mais complexo problema de toda pessoa que procura se autoconhecer, que procura se elevar, que procura se espiritualizar. É o conflito entre o que é e o que deveria ser. Porque é muito difícil para nós entrar em contato com o que é, principalmente em relação a essas subjetividades, medo, inveja, cobiça, sensualidade, sei lá, tantas coisas que estão aí fervendo às vezes dentro da gente. A gente normalmente não vê. E quando a gente vê, que é o trabalho do autoconhecimento, começar a olhar para si mesmo, mas não pode, não deve, não é assim que tem que ser. E aí surge a ideia do que deveria ser. E essa ideia, muitas vezes, ela é problemática, porque ela nos coloca em conflito, ela nos afasta do que é, e o conflito traz em si sempre um desperdício de energia. Todo conflito, ele é necessariamente um desperdício de energia. Não só o conflito da gente com a gente mesmo, mas o conflito com os outros. Todo e qualquer conflito é desperdício de energia.
E significa que a gente não está compreendendo as coisas como elas são. Não está enxergando o âmago das coisas. Não está usando a nossa melhor inteligência, a nossa maior capacidade de percepção. A maioria dos conflitos que a gente tem com os outros é porque nós temos a ideia de que alguma coisa deva ser de um jeito e o outro tem a ideia de que deva ser de outro e a gente fica forçando para ser ou não ser alguma coisa. E muitas vezes a gente quer impor a maneira que a gente acha que as coisas devam ser. Todos os conflitos têm essa raiz. As pessoas quererem de um jeito, outras quererem do outro e gastarem as suas energias se enfrentando. Mas quando a gente percebe o nosso próprio querer, percebe também o querer do outro, e não fica naquele nível superficial de autoafirmação, de confrontação, de imposição, a gente sempre encontra uma maneira inteligente de compor o nosso querer com o querer do outro. E a energia não se desperdiça com o conflito. A mesma energia que estava sendo gasta com o conflito, ela sai sob a forma de inteligência, de boa vontade, de compreensão. Mas para isso é preciso você perceber a si mesmo e perceber o outro. Não apenas na superficialidade, mas naquilo que está no âmago de cada um. Muito bem, então, nesse trabalho do autoconhecimento, que, repito, não é acumulação de informação, é preciso olhar, perceber, sem a ideia do que deveria ser. É muito difícil isso. Porque nós somos viciados, condicionados a sempre botar o julgamento, sempre dizer para nós mesmos a ideia do que deveria ser. É tão estranho falar isso, mas é algo que só a gente experimentando é que a gente acaba descobrindo o poder transformador da verdade. Como assim? Quando você olha para alguma coisa por inteiro, sem ideia nenhuma a respeito dela, ela se transforma. Quando você tem uma explosão de raiva, que está implicada o quê? Um monte de ideias, conceitos, desejos, conflito. Vem aquela explosão de raiva. Em geral, a gente quer disfarçar, a gente quer sublimar, a gente quer dar uma explicação, a gente quer dar uma justificativa, mas a gente não entra em contato com a coisa em si. Quando a gente é capaz de olhar para aquilo por inteiro, sem tirar nem pôr, sem dizer como deveria ser, aquela coisa se transforma. Isso vale para tudo que é emocional, raiva, ciúme, medo, inveja, cobiça, e tantas coisas mais. Mas o emocional e o mental, eles não se separam tanto. Porque o emocional tem a ver com a energia, com o movimento, aquela energia motivacional, ela tem a ver com o nosso emocional. Mas o pensamento, ele já é muito mais rápido. Ele está sempre produzindo flashes de imagens, como se nós tivéssemos aqui na testa uma espécie de tela de cinema,
e o pensamento estivesse o tempo todo projetando imagens com uma velocidade impressionante. E essas imagens, elas interferem nas emoções. Conforme a imagem que eu projetei na minha tela interior, a emoção é agradável. Eu sinto prazer. Conforme a imagem que eu projetei, ela é desagradável. Eu sinto incômodo, dor. Então a interação entre mental e emocional, ela é muito rápida, muito intensa, e ela acontece o tempo todo sem que nós percebamos. O pensamento está sempre operando, interferindo nos nossos humores, nos deixando alegres ou tristes, e sempre num movimento rápido, ágil, não percebido. Às vezes a gente faz uma reflexão rápida, assim, um pensamento rápido sobre alguém, e a gente não vê que ao pensar sobre alguém daquela maneira, deixa um resíduo de inveja no meio do caminho, no emocional. A gente não percebe. A gente não vê, por exemplo, que ao pensar sobre alguém de uma determinada maneira, ou eu exalto enaltecendo essa pessoa, e ela fica lá no meu arquivo de memória como alguém que está num pedestal, ou eu deprecio e acho aquela pessoa um lixo, e ela fica lá no meu arquivo de memória, quer dizer, a imagem que eu criei dela, fica lá embaixo. Não, essa pessoa eu evito, eu não quero. Né? E a nossa vida é toda em função dessa memória, de tudo aquilo que vai sendo registrado, conforme esses flashes que o pensamento faz numa velocidade absurda, as comparações, os julgamentos, os gostos e desgostos, aí a gente vai arquivando tudo isso e a gente vive a vida sempre em função desses arquivos e desses registros que estão na memória. E aí, quando a gente se relaciona com as pessoas, na verdade, nós não estamos nos relacionando com elas. Nós estamos nos relacionando com a imagem que nós fazemos delas. Então, se eu acho que fulano é assim, eu já vou todo cheio de defesa em relação àquele fulano. Se o outro eu botei ele lá no pedestal, eu já vou numa postura completamente diferente em relação àquela outra pessoa. Né? Então, nós somos escravos dessa estrutura de memória, que é essa interação de pensamento e emoção, e essa é a nossa vida. E aí vem a questão, nós somos felizes? Não a felicidade superficial, porque se você for entrevistar alguém na rua e perguntar, você é feliz? O sujeito vai dizer assim, dependendo, né? Vai dizer, eu tenho uma boa esposa, tenho uma casa legal, ou eu tenho isso, ou tenho aquilo. Enfim, as pessoas avaliam a felicidade apenas por situações e posições no plano material. Mas nós não estamos falando dessa felicidade superficial, e sim de algo bem mais profundo, que não é uma coisa pessoal, eu enquanto pessoa sou feliz. É um estado interno, é um estado, como é que eu diria? É um estado de inteireza, de plenitude, que na maioria das vezes só surge quando a gente esquece do pessoal, quando a gente esquece da pessoa que somos. Então, a questão do autoconhecimento ser uma força transformadora na nossa vida tem muito a ver com isso. Tem a ver com a gente perceber essa vida tediosa que a gente leva, essa vida ansiosa, em busca de satisfação o tempo todo, essa coisa que não sacia nunca, né? E talvez descobrir se existe uma dimensão interior em que as coisas são transformadas, e ao serem transformadas,
nós nos libertamos delas.